Deus abençoe as vossas vidas. Eu sou Samuel Ferreira, do Caminhando com a Bíblia, e nós queremos falar hoje, abordar este tema tão atual, né? Tão atual. Falar sobre Jerusalém é sempre gostoso, é sempre atual. Esta cidade histórica, essa cidade bíblica maravilhosa, fantástica, e o que está acontecendo nesses dias, nós temos, quem tem acompanhado aí através das mídias, através da televisão, tem visto que a situação não está fácil, não está... É uma situação bem complicada que está vivendo nesses dias de Jerusalém, situações de revolta, de guerra, de guerrilha interna, digamos assim, né? E tem-se também um medo de que isso possa chegar a uma escala ainda maior. Nós temos visto cada dia que está passando, está aumentando a tensão ali em Jerusalém. Então, é sempre bom nós colocarmos em prática o que diz o Salmo 122, orai pela paz em Jerusalém. Então, este também é um convite para cada um de nós estarmos orando por Jerusalém, orando ali pela cidade bíblica, que nós sabemos que Deus tem um amor, um carinho muito grande por aquela cidade. E, enfim, nós vamos aí entrando em assuntos escatológicos, que não é este o momento. Na sexta-feira, por falar nisso, na sexta-feira, dia 14, nós teremos aqui uma live especial com o pastor João Leno da Dinamarca. Ele é especialista, é um professor de escatologia, que é o estudo das coisas futuras, e nós vamos falar, eu vou abordar um pouquinho da Jerusalém atual, a Jerusalém dos dias de hoje, e ele vai falar um pouco sobre a escatologia, sobre as profecias bíblicas relacionadas a Jerusalém. Então não perca, já aproveito aqui para deixar este convite para você. Sexta-feira, dia 14, na próxima sexta, daqui a 3-4 dias, nós teremos aí esta live maravilhosa. Será às 21 horas aqui da Itália e às 17 horas no horário do Brasil. Então não perca, ou melhor, às 16 horas do Brasil, repito, às 21 horas da Itália e às 16 horas do Brasil. Nós temos aí 5 horas de fuso horário. Mas vamos lá, vamos abordar aí um pouquinho aquilo que está acontecendo em Jerusalém nesses dias. Algumas pessoas têm mandado mensagem pedindo para explicar um pouquinho, então eu resolvi fazer esta live, que fica mais fácil explicar a todos, conversar um pouquinho, né? Então, desde já, se você tem alguma pergunta, se você tem alguma opinião, escreve aqui no comentário para nós interagirmos um pouquinho. E se você puder também, escreve de onde você está nos acompanhando, porque nós temos aí pessoas de vários lugares do mundo nos acompanhando, e é sempre gostoso nós sabermos quem são e nós batermos um pouquinho este papo, ok? Então vamos lá. Falando da questão deste conflito, digamos assim, que nós estamos vendo nesses dias em Jerusalém, nós já temos aí dezenas de pessoas de mortes, temos centenas de feridos, principalmente da parte palestina, e infelizmente, sem colocar aqui na balança quem está certo, quem está errado, nós estamos tratando de pessoas. Nós estamos tratando também de crianças. Então é lamentável ver o que está acontecendo, é lamentável seguir tudo o que está aí ocorrendo, porque nós estamos tratando de pessoas, independente se estão erradas ou estão certas, pessoas estão morrendo, pessoas estão sendo feridas, e isso tem tocado os nossos corações. Mas para nós entendermos aí o porquê, o que está acontecendo, qual foi o estupim que desencadeou aí todo este cenário que nós temos visto, começou principalmente na sexta-feira. Sexta-feira passada, tinham pelo menos 80 mil muçulmanos, 80 mil palestinos, principalmente palestinos, eles estavam reunidos no Monte do Templo, ou ali na esplanada das mesquitas, que é aquela cúpula dourada que nós conhecemos. Ali eles estavam reunidos para o último dia do Ramadã. O Ramadã é um mês sagrado para os muçulmanos, e ali eles estavam para fazer as suas orações. E neste dia, principalmente na sexta-feira, foi o dia que mais foi o auge, né, desta guerrilha, dessas protestas, e pelo menos 80 mil pessoas estavam ali reunidas, e começou um conflito
entre estes muçulmanos, estes palestinos, contra a polícia israelense. Mas antes de nós entendermos este conflito, antes de nós entendermos isto, é importante também nós sabermos aqui nos orientar o que são árabes, o que são palestinos, o que são muçulmanos, o que são judeus, o que são israelenses, porque às vezes fazemos um pouquinho de confusão, não é verdade? Então vamos lá. Nós sabemos que Jerusalém, ela está dividida entre a Jerusalém Oeste e a Jerusalém Este, Jerusalém Ocidental e Jerusalém Oriental. Há uma divisão aí nesta cidade histórica. Ainda sabemos que a cidade ela está sob o domínio judeu, israelense, mas há uma divisão que é importante nós analisarmos isso. Uma metade ela tem um domínio, digamos assim, judeus, e a outra metade ela tem um domínio árabe palestino. Mas por que esta divisão? Aí nós vamos ter que fazer aí retroceder em 1967, conhecida como a Guerra dos 6 Dias. Essa Guerra dos 6 Dias foi quando Israel, então ele vai tomar a parte ocidental de Jerusalém. A Guerra dos 6 Dias foi uma guerra onde uma liga árabe se reuniu para lutar contra Jerusalém, essa liga árabe reuniu para lutar contra Israel, o Estado de Israel, e em 6 dias Israel venceu toda essa liga árabe, e nesta guerra dos 6 dias, então, Israel tomou a parte ocidental de Jerusalém. Aí a cidade agora, que estava sob domínio dos palestinos, sob o domínio árabe, agora ficou dividido, uma metade na mão dos judeus e a outra metade na mão dos palestinos. Então, quando nós vemos aquela esplanada das mesquitas, nós vemos aquela cúpula dourada hoje ela é administrada pelos palestinos, tá bom? De maioria árabe, por isso estavam ali aproximadamente 80 mil árabes orando, fazendo as suas preces nessa sexta-feira. Então, entendendo essa divisão, nós vamos entender também que há uma divisão entre a Palestina e a faixa de Gaza. Esses dois territórios, mesmo que eles estão divididos, a faixa de Gaza está mais para o oeste ali, próximo ao mar Mediterrâneo, e a Palestina, conhecida também como a Cisjordânia, quando nós olhamos isso no mapa fica muito mais claro, né? E essas duas partes, elas são de predominância árabe, elas são de predominância muçulmana. E há sempre esse conflito, sempre há um conflito entre a Palestina e os judeus. E na sexta-feira, quando começou então essa revolta, jogando alguns palestinos jogando pedra na polícia israelense, os israelenses também, a polícia começou também a atirar, a revidar com balas de borracha, então começou uma manifestação muito grande, dali foi crescendo sempre mais. Mas o que levou esta revolta, o que levou estes palestinos a incitarem também essa violência, foi principalmente, obviamente nós sabemos que existem várias coisas por trás disso, mas principalmente o que levou isso foi que a justiça israelense havia determinado que algumas famílias palestinas deveriam sair das suas casas para que alguns judeus pudessem ocupá-la. Então havia ali um despejo de algumas famílias, pelo menos 4 famílias, para que algumas famílias judias pudessem ocupar. Então, olha só, observe comigo. Em uma cidade dividida, a metade palestina, Israel determinou que algumas famílias deste lado, do lado oriental, do lado oeste, deveriam sair das suas casas, de alguns assentamentos, para que algumas famílias deste lado pudessem ocupar. Naturalmente, nós vamos ter aqui o que a física quântica vai dizer que são 2 corpos tentando ocupar o mesmo espaço. Então, 2 corpos tentando ocupar ao mesmo tempo o mesmo espaço vai gerar conflito, vai gerar guerra, e foi isso que aconteceu. Então, na sexta-feira, esses palestinos começaram a protestar, começaram a jogar pedra, começou então, tudo isso que nós vemos nas mídias foi
principalmente por causa disso. Sabemos que por trás há também um envolvimento político, há um envolvimento religioso, histórico. Nós estamos falando desta batalha entre judeus e palestinos, pelo menos 3.000 anos de história, desde os dias que Davi tomou Jerusalém e determinou que seria a capital do reino de Israel. Sempre houve essa guerra, sempre haverá, nós vamos ver sempre estes fatos acontecendo, e nós precisamos sempre estar de olho e entender também espiritualmente o que está acontecendo nos nossos dias. Não é este o propósito da nossa live, nós vamos falar sobre isso na sexta-feira, mas hoje aqui nós estamos entendendo um pouquinho aí este conflito. E existe aqui um outro ponto muito importante. Então, na sexta-feira, havendo ali então o final do Ramadã, havendo ali o final do mês sagrado para os muçulmanos que estavam na mesquita, na segunda-feira, ou seja, 2 dias depois, haveria também uma data comemorativa, um dia muito especial em Israel, um dia de festa nacional, onde se comemora o Dia de Jerusalém. O que é o Dia de Jerusalém? O Dia de Jerusalém é a comemoração de quando Israel retomou a parte ocidental como a sua parte, tomou aquele território. Então, todos os anos é comemorado o Dia de Israel, o dia em que eles venceram os palestinos. Então, olha como o conflito começou a generalizar. De um lado, eles acabam de festejar um mês sagrado, e do outro, há ali uma festa nacional, há um feriado nacional em que eles estão comemorando a vitória deles sobre os palestinos. Então, todos os anos eles veem este Dia de Jerusalém como uma afronta, os palestinos veem isso como uma afronta por parte dos judeus, dos israelenses. Então, começou aí, desencadeou tudo isso, e naturalmente, nós falamos aqui que existe a Palestina, existe ali a parte oriental de Jerusalém, e existe do outro lado a faixa de Gaza. Nós sabemos que a faixa de Gaza está sempre aí em conflito com Jerusalém, lançando foguetes, com Israel, perdão, lançando foguetes, com vários atentados. Então, o que a faixa de Gaza começou a fazer? Aproveitando que a situação em Jerusalém estava difícil, aproveitando que havia ali uma grande batalha, o que eles vão fazer então? Eles vão começar a incitar a guerra, incitar o ódio. Então a faixa de Gaza vai começar a incitar que os palestinos realmente entrassem em conflito contra os judeus, e eles vão também começar a lançar muitos mísseis, balões também para colocar fogo no campo, nos campos, nas plantações da parte do Estado de Israel. Então vai começar essa guerra. Do outro lado também Israel não vai deixar barato, vai também revidar. Por outro lado também Israel vai então lançar vários foguetes. Enfim, todos esses dias o que está acontecendo é praticamente isso. Este conflito que nós vemos desde os dias bíblicos, quando diz que havia guerra entre Israel e os filisteus, havia guerra entre Israel e os povos que habitavam naquela região. Não será diferente nos nossos dias, e o que nós queremos aqui hoje é pedir. Oremos por aquele povo, oremos por aquela região, pelo Oriente Médio. Como eu disse, não estamos aqui debatendo quem está certo, quem está errado. Estamos aqui dizendo que existem pessoas, existem crianças, existem ali também famílias que estão sendo atingidas, que estão perdendo as suas vidas, estão perdendo os seus bens, e nós precisamos a cada dia, como cristãos, como pessoas que crê na palavra de Deus, nós precisamos a cada dia orar pelaquela nação, por aquele povo, ou pelas nações ali do Oriente Médio. Então, esse aqui é um resumo, tá bom? Que eu deixo para vocês. Nós estamos acompanhando, porque não acabou, o conflito não acabou. Tem-se também o medo de que isso continue, de que aumente ainda essa tensão, mas nós vamos orar, vamos unidos estar pedindo a Deus que haja paz em Israel, que haja paz em Jerusalém, e que somente o Espírito Santo, somente Deus pode colocar tranquilidade, paz
no coração daquelas pessoas para que possa acabar então este conflito. Nós sabemos que biblicamente é difícil que acabe por agora este conflito, mas este é um assunto para nós falarmos sobre escatologia, e este assunto nós vamos falar aqui na sexta-feira, tá bom? Olha só, a Deise Carvalho, que é minha irmã, ela está perguntando por qual motivo a justiça determinou que as famílias palestinas deixassem suas casas para que as famílias judias entrassem. Ótima pergunta, muito boa pergunta. Aqui nós vamos entrar, todas essas batalhas nós temos aqui questões históricas, nós temos questões religiosas e questões políticas. Essa questão, a pergunta aqui da Deise, o porquê a justiça determinou isso, vai entrar numa questão política. Uma questão política em que Israel já determinou que Jerusalém é a sua capital. Israel já determinou que Jerusalém pertence ao Estado de Israel, e aos poucos eles vão tomando território. Aos poucos eles vão no cansaço, vamos dizer assim, eles vão fazendo com que os palestinos recuem, com que os palestinos voltem atrás. Então, essa questão política do Estado de Israel, eles vão no cansaço. O que eles vão fazendo para tomar território? Eles vão pegando famílias judias, famílias, e vão colocando no território deles. Aos poucos, este conflito vai se aumentando, aos poucos algumas famílias vão se cansando, porque quando nós tratamos de palestinos, quando nós falamos de árabes, de muçulmanos, existem famílias do bem. Existem milhares, existem milhões de pessoas do bem que não querem saber de guerra, querem viver em paz no seu território. Não são terroristas. Então, o que acontece? A política de Israel o que eu faço? 2 corpos não podem viver no mesmo espaço. Então, eu vou colocando um corpo aqui, um corpo ali, alguém vai ter que sair. Então, essa aí é uma questão política de Israel. Eles usam esta tática, né? E naturalmente alguns aceitam e vão embora, outros protestam, e aí desencadeia então este conflito que nós estamos vendo, tá bom? Então, eu creio aqui que não tem mais perguntas. Você tem a sua pergunta, pode mandar aqui. Se nós soubermos responder, vamos responder com muito prazer. Se não, nós vamos pesquisar um pouquinho mais, nós vamos entender um pouco mais para tentar responder. Tá bom? Luísa Giovana, Janaína, Lucilene, Dai Duarte, Luquito, Elias Pereira, Nunes Elisiário, todos vocês que estão participando aqui conosco dessa live. Se você puder, compartilhe também com alguém, tá bom? Quem sabe essas informações pode ajudar aí mais alguém. Então deixo aqui mais uma vez o meu apelo. Vamos orar pela paz em Israel, vamos orar pela paz em Jerusalém e vamos pedir que possa cessar isto que nós estamos vendo, para que todas as famílias possam estar ali em paz, tranquilo. Então, Deus abençoe a tua vida. Nós nos vemos, não esqueça, na sexta-feira, dia 14 do 5, nós vamos estar falando sobre a Jerusalém atual e falando também sobre a escatologia com o professor João Leno, que ele é um professor da Dinamarca e ele tem aí muita bagagem, ele tem muito conhecimento para nos ensinar e falar um pouquinho sobre a escatologia, sobre os eventos futuros relacionados à cidade de Jerusalém. Ok? Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, em nome de Jesus.